trazendo atenção especialmente para o corpo. Cada parte do corpo, começando pelos pés, as pernas, o quadril. Se forem percebendo algum desconforto, joguem a respiração para este lugar, retirando automaticamente todo e qualquer desconforto com a respiração. Subindo para o abdômen, peito, os braços, o pescoço, face, o maxilar, as pálpebras descansando nas órbitas, todo o couro cabeludo. Automaticamente, com a respiração, sintam que vocês vão digerindo tudo aquilo que não é mais necessário neste momento dentro de vocês, automaticamente, sem esforço algum. Eu vou pedir que vocês se imaginem um lugar que vocês gostariam de estar. Pode ser em casa, um lugar ao ar livre, em que vocês se sintam totalmente confortáveis. Vocês vão imaginar que vocês estão preparando um chá que vocês adoram. Sentindo o aroma do chá, o vapor. Ao som dessa música que nós estamos ouvindo, tranquila, suave, se conectando com o nosso movimento. Continue aí respirando, sentindo o ar entrando e saindo. E comecem a tomar um gole deste chá, golinho por golinho, bem devagar. E agora imagine que este chá é um líquido totalmente dourado. Apenas imagine, sem esforço algum. Se caso quer outra cor, não quer só sensação, está tudo certo. Cada um tem sua forma de entrar no. Quero que vocês se concentrem em cada gole, sem pressa nenhuma. Imaginem por onde este chá vai passando, deixando um vaso todo dourado ou da cor que vocês quiserem, que vai se espalhando em todo o seu interior. Vocês vão sentindo a gostosa sensação do chá aquecendo vocês por dentro, inteirinho. Imaginem que aos poucos vocês vão ficando todos dourados por dentro, ou da cor que vocês imaginam. Sintam a gostosa sensação do chá aquecendo vocês por dentro. E façam isso com bastante calma e suavidade. Devagar, aos poucos, vocês também começam a exalar este dourado por todos os poros. Deste modo, vocês começam a ficar dourados também por fora. Exteriorize essa luz dourada com todo o sentimento, na intenção que essa energia possa agora também se estender por ressonância a todas as pessoas
o sistema de vocês e de todos os sistemas de quem está aqui agora. Sem esforço algum, por ressonância. Vocês vão percebendo isso em cada célula do corpo de vocês, automaticamente, essa luz reverberando por todo o sistema. E devagar, ao seu tempo, quando vocês sentirem que estão presentes, totalmente conectadas e conectadas também ao sistema de vocês, vocês podem ir voltando devagarzinho para o aqui e agora. Ao seu tempo, ao seu modo. Tudo bem, gente? Sim. Ok. Oi, Sandroca. Tudo bem, querida? Agora melhor. E você, tudo bem? Que bom, Ju. Já entrou bem no exercício. Eu estou bem, graças a Deus. Ótimo. Então, hoje, como eu falei, para quem não entrou ainda, vocês já viram que nós vamos trabalhar os sintomas, né? Então, sintomas ou as doenças, tanto as doenças físicas ou mentais, mas dentro do nosso olhar sistêmico. Então, a primeira coisa, né, é trabalhar o como olhar para tudo isso. Tá? Então, como olhar como um todo, né? Então, o conceito, o que faz a gente adoecer, né? Então, como nós costumamos olhar as doenças, no tipo de pensamento que a gente vinha trazendo lá de trás. Então, qualquer coisa, ou mesmo a medicina ou a ciência, qualquer coisa que se tenha, tanto no âmbito físico quanto no âmbito mental, a gente olha diretamente para a doença. Essa é a forma normalmente que nós costumávamos ou costumamos olhar, quer dizer, vamos deixar claro aqui que a gente não está desconsiderando a ciência e essa forma de olhar, né? Porque a medicina está aí cada vez nos trazendo muitos benefícios para a cura das nossas doenças. Mas o que vai mudar no nosso olhar, olhando o sistema como um todo, né? A doença, a gente vai olhar para a pessoa e não diretamente para a doença no olhar sistêmico. A pessoa e o todo, né, do sistema que está envolvido com esta pessoa. Então, fundamentalmente, né, conceituando a forma de olhar, essa é o modo que nós vamos começar a olhar a doença. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dor nas costas, tá? Não, vou dar o meu exemplo. Eu acordei hoje com dor no joelho, né? Então, o que eu como com o olhar sistêmico? A primeira coisa que eu vou pensar, né? Ao invés de falar, nossa, não aguento essa dor no joelho, vou tomar um Dorflex, que também pode me aliviar. Para onde essa dor do joelho está olhando, né? O que eu não estou conseguindo fazer, se eu pensar no joelho, né? Onde que eu não estou conseguindo me dobrar, né? Às vezes uma rigidez. Então, a gente começa a olhar no sistema pensando em nós mesmos, no nosso corpo, né? Ou quem do meu sistema não conseguia se dobrar ou ser humilde, que eu estou identificada com alguém do meu sistema. Então,
É por aí que começo a olhar. Ao invés de olhar a doença, eu olho a pessoa e o contexto daquela pessoa dentro do sistema dela. Ok, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta ou não? Então, é um olhar mais ampliado. Então, como tudo, dentro da constelação, a gente olha o todo. Esse sistema, essa doença ou esse sintoma, a gente tem que pensar nele pertencendo à família como um todo, e não só aquela pessoa, que é o que a gente não faz, né? Então, se a gente pensar principalmente nas doenças mentais, né, como uma esquizofrenia, uma bipolaridade, a família, o que ela costuma fazer quando existe alguém no sistema dela com algum tipo de doença, principalmente dessa ordem, ou o câncer, que as pessoas não falam nem o nome do câncer. Elas têm vergonha, né? Então, elas escondem isso. Excluem, né, Cíntia? Excluem. Então, a primeira coisa, a gente tem que pensar que se alguém neste sistema vier com este sintoma, com esta doença, essa pessoa está trazendo esta doença em nome da família toda. Tá? Essa doença nunca é de uma pessoa só. Ela diz respeito a todos que pertencem à família. Gente, mas por quê? O que eu tenho a ver com a esquizofrenia lá do meu tio, que eu nem conheci? Então, aquele tio possivelmente já carregava por amor algo a ser olhado por toda a família. Então, essa doença, a gente pode dizer, é uma loucura falar assim, que às vezes ela vem como presente para que todos nós possamos olhar para o que está escondido dentro daquele sistema. Ok? Quais as relações, né, que permeiam aquela família? Então, quando alguém vem trazendo alguma coisa, mesmo antes de fazer a constelação, eu tenho que perceber o que está acontecendo com aquela pessoa e quais são as relações dela com todo o sistema dela, tá? Tudo que ela tem para nos trazer, e às vezes só dela começar a nos contar, ela vai já tendo percepções do porquê que está acontecendo aquilo com ela. Então, dores, como eu falei, dores nas costas, que a gente tem muito, né? Qual a primeira coisa que vem? Aqui, veja, eu vou citar coisas que vêm para mim ou na cabeça. A gente sabe que no olhar sistêmico não tem nada fechado, a gente sempre vai abrir o campo para saber onde o sintoma está olhando, né? Então, tem muitos médicos que já têm esse olhar sistêmico, esse olhar da medicina integrativa, que eles trazem muitas vezes que tal sintoma. Ainda acho que hoje mesmo eu vi um vídeo falando de tiroide, tá? E tudo que é relacionado com tiroide ou com garganta. São coisas, normalmente, se você pensar, que não são expressadas de alguma forma. Tá? A gente pode ir por esse caminho, mas na nossa visão, que é fenomenológica, nunca é fechado. Então, por que os médicos, às vezes, trazem a dinâmica fechada? Porque eles já fizeram 500 mil vezes dinâmicas relacionadas com aquele sistema e vamos dizer que 80% sinalizou para aquele lugar. Aí, como tem muitos psicólogos e médicos da área da terapia integrativa que estão estudando. Eles estudam como? Com a fenomenologia, eles vão testando por várias constelações, por várias vezes que eles fazem, vão aparecendo. Então, quando eu falo dor nas costas, o que vem para vocês, por exemplo? Independente do sistema, a gente começando a pensar em nós mesmos. Carregar o mundo nas costas. Carregar o mundo nas costas. Tem um peso, né? Ou pode vir também o que me vem dor nas costas? Falta de flexibilidade, né, gente? Eu vou ficando dura, por quê? Porque eu não estou me adaptando ao movimento do jeito que é. Então, pode vir mil atrás, né? Que você põe para trás. Isso. E se não são os ombros, né? São coisas que você joga para trás e não vê. Pode jogar para trás e não ver também. Então, eu estou só levantando assim, e só mesmo na lógica, só na conversa, o que vai vindo para a gente, né?
Mas pode ser que eu traga uma dor nas costas, a Solange e a Juliana, e a gente trabalha aqui com constelação e vão sinalizar a dor das costas de cada uma de nós, vai olhar para coisas totalmente diferentes. E é isso que é o mais interessante. Oi, Cecília, tudo bom, querida? Tá, então, olhar para o indivíduo que contém o sintoma e o contexto do sintoma familiar é a primeira coisa que a gente tem que ver dentro de como a gente olha cada doença ou cada sintoma que aparece, né? Quando olhamos para o contexto dentro da família, que podemos entender o quê? Os traumas, os emaranhados, o que pode, de fato, ter trazido o sintoma naquela família. Né? O que costuma acontecer muito nas constelações, assim, grande parte das vezes, é que sintomas aparecem porque algo foi excluído ou alguém foi excluído. Muito comum aparecer isso nas constelações, né? Então, com uma dinâmica muito comum, vamos dizer que uma bisavó perdeu um filho, né? E daí, de repente, o bisneto, pulando às vezes não sei quantas gerações, por amor àquela dor da bisavó que não foi expressada, de repente ele tem um câncer de garganta, tá? Ou ele tem uma doença grave porque ele quer ir no lugar daquela bisavó que quis ir embora com o filho. Então, as coisas podem vir de muito longe, tá? Mas o meu convite em falar isso para vocês hoje é que a gente se observe no dia a dia, tá? Eu ando cheia das dores nessa pandemia. Um dia eu tenho no joelho, outro dia eu estou com dor nas costas, né? E quando eu fazia muito mais exercício, não tinha dor nenhuma. Então, o convite é para a gente parar para pensar, tá? Aonde esta dor ou esse sintoma está olhando, tá? Então, o novo olhar, que é o olhar sistêmico, então, a ideia de que todas essas doenças ou sistemas pertencem à família, não à pessoa. E que a família se una, né? Às vezes aparece uma doença para que a família toda olhe para alguma coisa que tem que ser olhada. Às vezes, não necessariamente uma exclusão de uma pessoa ou algo mais grave, mas olhe, por exemplo, uma crença de muito controle ou muita rigidez. Então, acontece uma doença para todo mundo parar e olhar o que está acontecendo. Ou uma família que está toda desunida. Tá? Eu assisti um filme essa semana, eu sempre venho com os meus filminhos, e por acaso eles têm a ver com o que eu estou falando. No Netflix, que é Mi Fratello, Mi Sorella. É a história de dois irmãos, muito legal relacionado a este tema. Tá? São dois irmãos, o irmão tinha sumido 20 anos da família, e daí o pai morreu, e tinha um imóvel deixado para eles e um dinheiro. E o pai tinha falado que ia deixar o imóvel com a irmã e o dinheiro com o irmão, só que ele não fez nada disso. Como esses irmãos não se viam há muito tempo, ele deixou com o advogado, deixou com eles, mas deixou uma carta para o irmão, uma carta para a irmã, que eles tinham que ficar 1 ano juntos. Tá? Só depois, se eles conseguissem ficar 1 ano juntos, é que o dinheiro seria liberado para os dois. Tá? E esta irmã, eu não vou contar tudo, senão vai perder totalmente a graça, mas ele tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Essa irmã tinha 2 filhos e um deles era esquizofrênico. Tá? O que vocês imaginam que esse filho esquizofrênico estava fazendo nesta família? Por favor, quem vai falar? Eu vi o filme. Então você fica quieto. Eu vi. Tá bom. Não, estou brincando, Kátia. Pode falar, pode falar. Mas é por isso que eu ia falar. Eu vi o filme, então eu sei o que ele... Mi fraterno, que é Cíntia, que depois eu quero assistir. Mi fratello ou mi sorella? Ou mi sorella, mi fratello? Mi fratello e minha sorella. Mas você acha em português, meu irmão e minha irmã.
Tá, não, Kátia, eu estou brincando. Justamente porque você está nesse grupo, eu gostaria que você falasse qual o olhar sistêmico, então, sobre o filme. Dentro do que você está falando, ele veio, o filho estava aí, e foi ele o elo de ligação e que voltou a união entre os dois irmãos. Isso, exatamente, né? A união, e havia um segredo lá no meio também. Vou falar qual é, senão perde a graça para quem assistir. Então, a morte do pai, com todo este contexto, e o menino que tinha esquizofrenia, ele transformou toda a história daquela família por meio daquele sintoma e daquela doença. Tá? Então, esse filme vem totalmente a ver com o tema que eu estou falando hoje. Muito bonito. Você gostou, Kátia? Eu gostei bastante. Eu adorei. Eu gostei muito. Então, sempre o sintoma, ele vai indicar um caminho para grandes descobertas dentro da família. Tá? E se a gente pensar no nosso corpo também como um sistema, muitas vezes o sintoma não vem só para indicar o que aconteceu na família, mas às vezes vem para nos sinalizar de certas crenças, certas formas de olhar nossa sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia, e que vem carregada de uma série de crenças que às vezes não estão funcionando mais, né? Então, na hipnoterapia, por exemplo, ericksoniana, a gente trabalha o sintoma também como um todo, dentro do sistema, que ele traz sempre uma intenção positiva para sinalizar você de algo que você não está vendo. Então, por exemplo, acho que até já contei para vocês um curso de uma cliente minha que tinha muita dor de cabeça, uma enxaqueca que não passava, e a gente foi num trabalho também sensorial, né? Que não foi constelação, mas foi hipnose, e ela descobriu que toda vez que ela tinha que falar não, ela tinha dor de cabeça e enxaqueca, porque ela tinha dificuldade de falar não. Tá? Então, isso dentro do contexto pessoal dela também trazia uma sinalização de algo a ser visto. Tá? E a gente tem, inclusive, é bem interessante a gente trabalhar em constelações os órgãos que são órgãos de choque nosso, né? Todos nós temos, quando acontece alguma coisa, tem um órgão lá que sinaliza. Para mim é o intestino, tem gente que é o estômago, tem outros que pega a garganta, que tem a ver com a gente, muitas vezes com padrões repetitivos. Vamos dizer que a gente vem de uma família em que a mulher não tinha voz. E, de repente, a gente vai olhar, no decorrer daquele sistema, várias e várias gerações com problema de tireoide ou com problema de garganta. Eu, por exemplo, nasci com problema de garganta. Então, quantas nas gerações atrás de mim, possivelmente, não tiveram oportunidade de falar aquilo que elas gostariam de falar? Tudo bem, gente? Muito rápido? Só eu Sim. falo? Eu tenho uma colocação e eu aprendo tanto com você, então, e com vocês, né? Com o grupo Egrégora é muito grande. Eu fiquei observando aqui a Luciana dirigindo, gente. Ela nos ouve e dirige. Olha a concentração. Chegue logo e dê em casa ou no destino. Gente, eu fiquei olhando a janelinha dela ali. Eu falei, ela está dirigindo mesmo, mas está tudo bem. A gente acompanha a viagem dela. E ela está ouvindo, é isso aí, Lu. Semana passada eu acabei não entrando no grupo, gente, que eu terminei a noite anterior, umas 11h30, uma aula, e sabe quando você termina exausta, assim, você tem que extravasar, e no dia seguinte, difícil o dia, eu moro na divisa com Minas, eu fico do lado de Goiás, e aquele rio que eu mandei a foto para vocês é o Rio Paranaíba, né? E eu consegui pegar aquele sol batendo assim na água para o pôr do sol, então... Não estava com vocês, mas mentalizei, porque eu precisava assim, daquele tempo. Levei a cachorro para extravasar a energia, mas na realidade era a minha. Que bom! Eu tenho certeza que estava na egrégora do grupo. Isso. E aí, onde que a Juliana mora? Itumbiara, Luciana. Ah, aqui perto de mim. Você está em Uberlândia, né? Aí, vamos nos encontrar. Estava aí na terça. E aí, você trazendo ainda mais essa questão, eu visitei uma fazenda agora
na segunda que eu queria conhecer de um amigo, e a gente se conheceu assim, encontros, amigo de alma que eu falo, de 1923, a fazenda. Imagina aquela casa que você entra e tem toda uma história ali baseada no período colonial, né? Mas a par, uma vez eu li um texto da Seixonei, nunca mais eu li esse texto, procurei já no Google, essas revistinhas que a gente fica no consultório médico, lê, faz sentido, você guarda, e nunca mais você acessa. E ali ela falava da questão de como as doenças somos nós quem as geramos, assim como nós temos condições de liberá-las, né? E eu entendo que algumas doenças sim e outras não. Sim, Por exemplo, não. eu tenho um irmão que tem autismo, Sim. de 40 anos. Então, já se foi a época em que muita gente falava, faz isso, porque vai curar, faz aquilo, ai, de rindo ali, né, da nossa experiência. Mas outras, a gente consegue. Por exemplo, eu tive afônica no início da minha carreira, com diagnóstico de pólipo para cirurgia. E, assim, aquele risco de ficar sem voz. Eu estava num momento da vida muito difícil, que eram o quê? Os sapos, que não são engolidos, porque às vezes a gente engole e vai para o estômago, né? E aí a queimação, a gastrite, mas quando ele não desce, ela tá aqui. Eu me lembro que na universidade, logo que eu fui fazer minha matrícula, e tem uma história, mas eu lembro de ver uma visão que era um sapo dentro da boca da garça e ele segurando o pescoço da garça, ou seja, ele estava sendo comido, mas ainda na resistência, né? E eu lembrando desses sapos. E fui para a fono. E aí eu sei pensar isso, como eu estou falando, é interessantíssimo a gente olhar no pessoal e no contexto do que a gente está vivendo. Mas, com o nosso olhar sistêmico, é sempre muito importante a gente colocar numa constelação. Então, você está falando do autismo, né? Como uma esquizofrenia. Às vezes não vai deixar de ser autista ou um esquizofrênico, não, mas o que acontece? Estabiliza, se equilibra quando eu coloco tudo que pertence ao sistema no seu lugar. Então, a ideia, gente, é que aquele sintoma nos sinalize para o que falta completar naquele sistema. Então, e aí a o gente consegue autismo veio por algum motivo naquela família, né? Violência, né? Ele representa muito a violência, né? Tipo, eu paro por aqui para vocês seguirem adiante, né? Pelo menos então, é o que a gente pode consegue. ser que sim, pode ser que não, né, Júlia? É por isso que a gente tem que abrir a constelação e abrir o campo, porque em cada família, por isso que eu estou falando, quando os médicos, os psiquiatras que são sistêmicos, eles trazem como fechados os sistemas, é porque eles já fizeram muitas constelações e como o Bert às vezes também fecha, ele traz uma porcentagem grande daquilo que ele abriu, sinalizando para aquilo. Mas, às vezes, tem coisas, por exemplo, a tireoide tem a ver com não abrir, não se expressar, mas, de repente, você abre e sinaliza para outra história, entendeu? Então, sempre a gente nunca pode fechar totalmente no nosso olhar sistêmico, mas, ao mesmo tempo, como eu falei, o convite é para você olhar. Quando você pensa que você teve problema de corda vocal, quase ficou, se você aliar isso ao que você estava vivendo, você achou alguma crença totalmente, e às vezes soluciona. É isso que eu iria colocar, e eu me lembro que aí a fono, ela falou o quanto que eu tinha rigidez e ainda tenho no pescoço. Eu sou pescoçuda, né, gente? Vocês percebem. E aí foi quando eu comecei, eu nem entendia de constelação, mas você vai entendendo algumas questões associadas com aquele texto. Eu não conhecia de constelação, isso tem mais de 10 anos, né? Então, a constelação para mim é nova, tem uns Mas a 4, 5 anos. Seixonoye, muito antes de eu ser consteladora também, eu lembro que minha mãe falava muito, ela tem muito o culto aos antepassados, a conexão com os antepassados. Então, ela também já trabalhava dentro deste olhar sistêmico. E aí eu só queria colocar assim, porque a gente não pode desconsiderar a medicina, mas o autoconhecimento é fundamental e a constelação nos auxilia a ir para o autoconhecimento, que a gente pode modificar algumas doenças, porque eu me lembro que foi compreender as fichas caírem e eu não fiz a cirurgia. E aí fala assim, foi um milagre?
foram muitas descobertas para que esse milagre, entre aspas, pudesse ocorrer, porque eu fiz fono, né? Na realidade, a fono foi o suficiente para me ensinar a respirar, porque a gente não sabe nem respirar. Então, quando eu falo que a gente iniciou o exercício, para mim já foi um presente. Gente, quantas pessoas que não sabem respirar? Se você não sabe respirar, como é que você traz isso para sua vida? E respirar é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, né? Então, veja, eu acho que a gente, contextualizando nós mesmos, dentro do nosso sistema, checando nossas crenças, né? Porque as crenças, elas trazem muitos sintomas, as crenças congeladas nossas e do nosso sistema, né? Então, muitos sintomas, por exemplo, é gerado por quê? Por prepotência e controle sobre tudo. Tá? Esse é uma das coisas que a gente traz muito já do nosso sistema lá de trás, porque lá atrás eles precisaram, por sobrevivência, ter muita rigidez, muita prepotência, teve muita dor, e a gente vai trazendo algumas crenças muito enrijecidas. E se a gente não toma consciência disso, tá? Vai apresentando sintomas físicos, né? Então, é todo um caminho de olhar para si e olhar para si dentro do seu sistema, né? Bem complicado isso, né? Então, e daí, quando você toma consciência de onde esse sistema está olhando e você consegue reverenciar de coração, né? E ver que, às vezes, por exemplo, no caso de prepotência, não preciso mais segurar alguma coisa, não preciso ficar com... Porque hoje não faz mais sentido aquela crença que está sendo carregada por gerações. E daí, com o coração, eu consigo soltar, reverenciar e deixar com cada um o que é de cada um, muitas vezes eu curo, sim, o sintoma. Tá? Tem pessoas também, gente, que dentro das constelações, né? Porque para onde sinaliza o sintoma, muitas vezes ele sinaliza para a morte. Muitas vezes nas constelações, né? E o que é a morte? Normalmente é coisas que não se consegue olhar, quando um pai perde um filho há 3 gerações atrás, e daí as gerações seguintes têm doenças graves querendo ir embora, né? No lugar daquele que foi embora, e tudo isso no inconsciente familiar. Então, quando a gente toma consciência, é possível, sim, cada um ficar no seu lugar e tomar só o que é seu. Então, quando você tem, no caso da rigidez, né, se fazer as perguntas, né? O que eu ainda não abro mão, né? O que eu ainda preciso segurar ou controlar, eu estou falando de dor nas costas, de rigidez, né? Então, trazer a pergunta para si mesmo, tá? Se você não conseguir achar, trazer a pergunta para todos do seu sistema, fazer um mapeamento de todo o teu sistema para ver por quem que eu estou segurando tudo isso, né? Por amor a quem eu seguro tudo isso, né? E se eu tenho amor a alguém que veio antes e por isso eu seguro tudo, eu estou na prepotência também, porque eu estou me achando maior, muito acima de tudo que veio antes, né? Com uma onipotência incrível. E daí ferra tudo. Então, problema na vista, né? Então, eu acho muito interessante a gente fazer uma varredura das doenças familiares, né? Eu acho que ela traz assim, muito conhecimento em termos da nossa família e de poder a gente transformar algumas crenças para liberar os que vêm depois. Então, tem doenças que são doenças da nossa família, por exemplo, a família do meu pai, por várias gerações, é engraçado que os homens eles têm glaucoma. Então, se a gente olhar, tem famílias que têm, por gerações, aquela mesma doença. Então, é das primeiras coisas dentro do sistema familiar que a gente tem que olhar. Por que muitas famílias têm problemas de coração, né? Então,
que mágoa, que ressentimentos, o que não foi olhado, talvez não foi liberado, porque não se deixou ir tudo aquilo. Então, tem que olhar, a gente vai sinalizar, a constelação vai nos sinalizar para a raiz disso. Se eu conseguir achar a raiz disso, possivelmente eu me libero e libero todos que vêm depois. Essas crenças do sistema, elas são muito arraigadas, porque elas estão muito no inconsciente familiar. Só que as nossas também não ficam atrás, né? É que às vezes a gente acha que algumas crenças são nossas e não são nossas, né? Elas são dos nossos ancestrais. E tem umas pesadas, né? Alguém tem algum exemplo para trazer aí que já descobriu, além da Juliana? Leda. Pessoal, Conforme a Juliana foi falando, eu fui viajando. Eu acho que eu nasci já limpando o nariz, né? Então, eu trouxe problemas respiratórios. Eu carrego muitos problemas, ou carregava, não sei, problemas respiratórios. E aí você foi falando e eu estou escrevendo. Eu parei de escrever. Quando você falou que normalmente tem aí uma prepotência atrás de tudo isso para carregar os sintomas dos nossos ancestrais. E eu fiquei aqui observando comigo mesmo o que mais que eu carrego, né? Porque hoje eu acordei apertando a minha cabeça. E quem faz isso é minha mãe. A minha mãe, ela tem um Alzheimer violento, que não tem remédio que segure. Ela toma doses acima do que ela poderia até tomar, mas não resolve. Nem apaga mais ela, não ceda. E ela tem a mania de pôr a mão na cabeça, assim. E eu acordei hoje de manhã apertando a cabeça, estava doendo. Eu falei, Jesus! E eu não estava entendendo, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a família. Fiquei aqui em casa hoje meio... Não quis estudar, não queria fazer nada, mas eu falei, não, vou entrar no exercício porque a Cíntia vai trazer alguma coisa. Eu não sabia do que se tratava, fui ver na hora. E conforme você foi falando, conforme a Juliana falou assim, ai, a minha mãe. Ai, a minha mãe. Tem uma E aí, coisa interessante que agora você falou da sua mãe, que eu vou trazer como reflexão em cima de várias coisas que a gente fala nas outras semanas. Vocês já repararam que esses sintomas familiares que eu estou falando, eles aparecem mais fortemente, isso a Juliana é nova, a Luciana também, com a idade eles vão aparecendo mais fortemente para a gente, né? Os sintomas da família. Daí, eu estou percebendo isso muito. Pois é, ou é na vista, ou é o do coração, tal, que a gente olha. E daí a gente fala, poxa, mas meu pai teve, meu avô teve, eu estou repetindo, e a gente já tem essa consciência do olhar sistêmico. Então, por que eu ainda estou repetindo esses sintomas todos da minha família? Eu pergunto a vocês. A gente já sabe até qual é a solução para a gente liberar isso, mas só que estou me incluindo, tá, gente? Não estou me excluindo, não. É só levantando para uma reflexão. Como é que a gente libera ou se liberta para fazer algo diferente, que a gente fala aqui em todo grupo nosso? Pela gratidão, pela humildade. Desculpa, Solange, eu falei em cima de você. Não, já falei, pronto. Pela gratidão, pela humildade, pelo não julgamento. Então, se eu falar assim, se a gente ainda está repetindo coisa de tantos ancestrais antes da gente, o que a gente ainda não agradeceu? O que a gente ainda não reverenciou? O que ainda a gente está julgando? Às vezes até inconscientemente, ou o que ainda a gente está querendo carregar por se sentir prepotente. Então, isso é um paradoxo, Leda, que eu falei para vocês. Ao mesmo tempo que a gente carrega por amor,
quando eu me sinto maior do que o que veio antes, eu sou prepotente. Então, tem as duas coisas ao mesmo tempo. Isso aí, Sara, é aceitação. Então, o que eu ainda não estou aceitando. Né? É muito interessante, né? Eu estou falando isso agora, eu não tinha nem pensado, eu pensei agora. Vem repetindo há tantas gerações a mesma coisa, então eu ainda estou julgando todo mundo, né? Ia comentar, Cíntia, que a gente vai carregando, vai carregando, vai carregando, e é muito desproporcional à medida do quanto a gente consegue descarregar. Então, a gente vai chegando na idade com todas as dores e achando que isso é muito natural, né? Que é a idade. Tá, E é isso outra aí. visão distorcida, porque... Claro, veja, eu não estou falando que, nem colocando como culpa, né? Eu só estou fazendo uma reflexão, porque a gente já sabe que o sistema é soberano. Então, se tem alguma coisa para ser olhada, que a gente saiba ou não saiba, ele não perdoa, né? Ele vai sinalizar até que seja olhado e apaziguado. Isso é fato. Tá? E vem toda hora, vem alguma coisinha, mas só que a gente já tem um caminho, né? Pelo menos a gente já sabe o caminho. Então, a gente já sabe que quanto mais eu olhar meu sistema, quanto mais eu agradecer, quanto mais eu puder me trabalhar, quanto mais no dia a dia eu estiver me olhando, mais saúde eu terei, mais leve eu ficarei, tá? E mais eu estarei abrindo espaço para os que vêm depois de mim. Tá? Então, essa é a pérola do novo olhar, né? Do paradigma. Que a gente vai fazendo... Fala, pode falar. E a gente vai fazendo um escaneamento, né? Você vai falando e eu estou escaneando aqui, né? E o sintoma... A Heidi tem um scanner forte aí, né, Heidi? Tenho. Vou fazendo assim... E eu estou mobilizada, eu já comentei isso, porque eu perdi um primo, né, recentemente, com câncer de cabeça e pescoço, né? E ele me perguntava, ele dizia assim, mas por que eu peguei, né? Aí o irmão mais novo da minha mãe também morreu aos 40 e poucos anos com um câncer também de cabeça e pescoço. E aí meu primo foi trazendo, puxa, eu não... que a coisa eu não merecia isso, né? Como se o outro merecesse, enfim. E aquilo me mobilizou e agora eu estou escaneando aqui com você, né? Os sintomas que se somam, né? Eu, quando pequena, eu tive bronquite, né? Falta de ar. E aí, o meu avô morreu com falta de ar, tá certo? A minha mãe e meu pai morreram de enfisema pulmonar, né? E aí tem médicos que dizem, né? Você com certeza também vai ter problema pulmonar. Eu disse, eu não vou ter problema pulmonar coisa nenhuma, não, né? Porque eu sou consteladora, meu olhar é... Como assim? Nem era consteladora ainda agora, então, quando disser, vou... Mas eu tive uma questão de tireoide, que os médicos não sabiam dizer de onde estava vindo. Talvez por eu ter origem austríaca, a questão do iodo, não sei o que, papapá. Não, mas eu tinha um monte de sapo lá que eu tinha engolido ao longo do processo da vida, enfim. E aí eu fiz agora o meu escaneamento e aí me veio assim uma coisa na mente de fazer essa liberação nossa da família para que os próximos não precisem mais, né? Passar por isso e ter essa prepotência também, né? De que foi um estrangulamento da respiração, né? A respiração, Heidi, eu ia até mais para frente falar sobre isso, né? É o nosso primeiro movimento ao nascer. Exato, exato. A gente nasce pela mãe, a primeira coisa que a gente faz é respirar, né? Por meio do choro. E respirar... a gente vem da mãe, do pai, é o nosso primeiro sim para a vida, né? Se você pensar.
Então, quando eu pego questões relacionadas com pulmão, com respiração, e que acontecem em muitos sintomas, não só, mas na respiração, por exemplo, quem estuda os órgãos, como eu falei, os integrativos, vem aí uma tristeza em relação à vida, né? Então, a pessoa ou aquela família está com dificuldade de dizer sim para a vida. Tem que olhar ali de onde que é essa dificuldade de dizer sim para a vida. Porque E hoje, né? os sintomas falam de vida e morte o tempo todo, mas a respiração mais do que qualquer um, né? E às vezes não diz respeito, porque às vezes você tem um problema do pulmão e fala, bom, mas por que eu tenho esse problema tal? A gente tem que sinalizar para isso, mas você já trouxe no contexto que teve várias pessoas com problema, então... Exato. E lógico que nesse processo que a gente está fazendo, né, dessa busca e desse olhar sistêmico, tinha uma razão de ser, né? A minha família foi ficando muito triste com tudo que passou, né? Então, esses sintomas, né? E agora a gente está reconhecendo isso, dizendo, passou, né? A gente acolhe, mas passou, tá tudo bem, né? Isso. E podemos seguir, não precisamos honrar. Vamos honrar por meio de repetir os sintomas. Os sintomas, exatamente. Então, e esse honrar, repetir o sintoma que eu falo, vem uma prepotência do sistema aí, de sempre achar que eu consigo. Não, o sistema naturalmente ele reorganiza, né? Então, aquilo aconteceu por aquele motivo, mas não precisa continuar acontecendo ad eterno. O que está vendo aí, Arlete? Vai e volta. Tudo bem? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? O campo é sempre soberano, né, Cíntia? O campo é totalmente soberano. Ontem eu e a Solange estávamos estudando e a conversa ia para lá e para cá, e eu falava assim, Solange, se a Cíntia estivesse aqui, ela ia falar, o campo é soberano. É o campo. Mas o campo é mesmo, né? É que a gente se acha muito, né? Porque o campo é o sistema dizendo qual o caminho para aquilo se reorganizar. E a gente já traz uma série, como eu estou falando, de crenças, por exemplo, principalmente relacionado com doenças, né? Quem falou, eu não mereço isso? A Heidi estava falando agora mesmo, né? Então, isso acontece em muitas famílias, né? A pessoa tem câncer, fala, mas o que aquela pessoa fez, né? Se ela está tendo isso, é um castigo. Vem até muitas vezes da religião. Sai para lá, comigo não, entendeu? Eu não mereço isso. E daí, quanto mais a gente faz isso, mais a gente atrai aquilo para repetição. Então, o caminho da aceitação, da concordância e do acolhimento com o coração é que vai liberar o sistema e todos os sintomas. Né? Tá? E eu penso assim, quando chega no corpo, né, é porque já está bem profundo, né? Porque a gente realmente passou batido, não se conscientizou, não enxergou, e daí vai no corpo com tudo. Tanto no pessoal, no inconsciente pessoal, quanto no sistêmico. Então, às vezes é uma dificuldade daquele sistema de parar para olhar realmente com muita humildade, né? Uma humildade muito consciente. Eu acho que a concordância e a humildade que vai nos facilitar olhar para tudo isso. O sintoma, de alguma forma, ele vem para manter aquele sistema unido, para reconciliar e equilibrar aquele sistema de alguma forma, né? Mas vamos dizer agora, vamos voltar para o nosso dia a dia no real. A gente vai passando no automático e não vai prestando atenção nisso. Por isso, esses grupos que a gente tem são uma dádiva, né, para que nós possamos juntos estar olhando para tudo isso. Né? Outro dia eu estava pensando isso, eu faço toda hora isso para fazer para todo mundo e acabo não me trabalhando, o que acontece muito com o constelador. Né? A gente vive trabalhando com os outros e não para olhar para si, né? Não só constelador, como terapeuta. Então, mas eu acho que esses grupos eles oferecem muito essa oportunidade para a gente,
né? E o convite é que vocês deem uma parada, né? Porque o que acontece? O controle, que é muito comum dentro das crenças familiares de famílias que sofreram tanto, né? Sofreram perdas, são os ancestrais que não chegaram no Brasil por algum motivo, que morreram, que foram excluídos, muitas dores, muitas guerras. Então, isso foi ensinando os sistemas a ficarem muito rígidos, muito controladores. Então, por isso que fica tão difícil para a gente olhar essa rigidez. Então, porque eles, para sobreviver, precisaram de uma dureza extra. E uma dureza que hoje já não faz mais sentido, mas a gente continua com ela. Tá? E elas vão sinalizando no nosso corpo o tempo todo. O tempo todo, não dá trégua. Tá? E a ideia qual é? A ideia é reintegrar isso, tá? Porque o que se passou, as dores que se passou antes, elas foram muito necessárias, senão nós não estaríamos aqui com toda a força que a gente tem. Só que a rigidez, a dureza, ela não é mais necessária. Tá? Tem horas que, de repente, a gente pode relaxar, pode dar um tempo. Gente, não estou falando isso para vocês, estou falando para mim mesma. Tá? Sabe aquela coisa, né? Eu estava vendo um vídeo que uma pessoa fez uma pergunta falando que ela anda num cansaço incrível, né? E daí acho que foi um vídeo da Elza Carvalho. E ela falou, então é hora de parar, né? Por que tem que fazer tanto? Por que não pode parar? Por que não pode respirar, assistir um Netflix e tal? E eu tenho esse movimento dentro de mim, às vezes, que eu tenho que não parar, não parar, não parar, não parar. Eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa, criando alguma coisa. E traz doença. Uma hora vai acontecer a dor no joelho, como está, porque você fala, agora você vai parar. Não tem, agora você vai parar um pouco. Por que esse parar? Esse parar para a gente entrar em contato com nós mesmos. Porque senão a gente não vai entrar, a gente vai no automático, e aquele automático, vamos supor que a gente está repetindo o padrão daquele ancestral pós-guerra, que precisou fazer milhões de coisas para sobreviver, senão morria. De repente, a gente continua com aquele movimento e com aquela energia daquele ancestral, que não cabe mais hoje. Não cabe absolutamente. Então, mas qual o maior caminho? O maior caminho é a conscientização. Pela constelação, pelos exercícios, pelo mapeamento das histórias, né, dos nossos ancestrais, que trazem absolutamente, não só o mapeamento do que aconteceu, mas das frases, né? Eu acho assim uma pérola a gente lembrar das frases da família, que traz muito das crenças, né? De como a família olha, inclusive, as doenças, né? Muitas vezes com muito preconceito, às vezes a doença vem para aquela família transpor o preconceito e começar a agir com mais humildade, porque o que acontece se vocês pensarem numa doença grave, né? No caso do filme que a Kátia assistiu aí também, a família foi obrigada a se unir de alguma forma, pela morte do pai e pela doença do menino. E foi fantástica, porque foi a cura do sistema, e ela aconteceu naturalmente, ninguém estava fazendo constelação lá. Esse é o sistema, que ele é soberano. Tá? O campo e o sistema, se a gente não percebe nada, ele vai agir de qualquer jeito, gente. Então, o novo olhar é a conscientização, e sempre de algo que está no coração, que vem do coração, uma humildade muito consciente que venha do coração. Tá? Então, não tem como excluir sintomas, tá? E incluir significa preencher, colocar no lugar, a gente se colocar no lugar e colocar cada sintoma também no lugar que lhe é devido, porque fez sentido naquela época, mas não faz mais sentido hoje. Certo? Nossa, que vocês estão tão compenetradas, vocês estão pensando nos sintomas das famílias? Gente, eu estou pensando aqui num exemplo meio
dessa questão do paradoxo, porque eu conheço uma família, né, quer dizer, muito próxima, que não aguenta olhar doença. Por um lado, todo mundo fica um pouco pensando em doença, mas ao mesmo tempo ninguém quer olhar, nem se aproximar, e nem tem uma resistência, uma fobia quase de questões de doença. Então, por um lado, a doença vem para juntar, mas quando a coisa acontece, cada um para um lado, aí que ninguém mesmo se prontifica a olhar para o doente ou a conversar sobre o que vamos fazer. Porque aí tem um preconceito com a doença, você percebe? É impressionante. Às vezes não é a doença, às vezes aquela família vai ter que se unir para olhar o preconceito. Então, o que tem, gente, é sempre o que tem por trás do sintoma. Às vezes não é nem o sintoma doença, mas sim é a única forma que a família para olhar. E por isso o parar. A Sara quer falar que você não consegue parar também? Ela sumiu aí. E às vezes o problema é justamente o se unir, né, Yara? Às vezes. No caso, né? E aí. Às vezes o problema é se unir. Então, mas veja, em volta dos sintomas, doenças, e eu acho que as mentais, né, ainda tem maior preconceito, né, que é o caso deste filme que o menino era esquizofrênico, a irmã dele que amava ele, né, esse que eu falei do Netflix. Ela chegou a sair de casa quando o tio chegou e ela contou depois para a mãe que ela tinha arrumado um namorado e que ela não falou que ela tinha irmão. Porque tem a vergonha também, né, gente? O preconceito que ele vem por meio da vergonha. Da vergonha por quê? Porque o que é legal? O legal é o perfeito. E a gente fica fazendo um esforço enorme para ser perfeito em tudo. E quanto mais a gente faz esforço, mais dá dor nas costas, mais dá dor no joelho, mais dá dor na cabeça, entendeu? Na nuca, de quem não se dobra, entendeu? Para a vida e para tudo do jeito que é. Sara, você quer falar, querida? Então, eu aposentei, continuo trabalhando mais ainda. Eu penso o seguinte, que parar de produzir, diariamente eu me cobro de alguma produção. Quando eu não produzo alguma coisa, né? Putz, mas o que é isso? Passou um dia eu não produzi? E eu não sei exatamente até onde que isso é ruim. Eu tenho amigos que falam, vai viajar, vai fazer isso, fazer aquilo. Mas, caramba, eu não quero viajar, eu quero viver. Né? Então, se isso fizer sentido, eu também adoro produzir, adoro trabalhar, sabe? Se fizer sentido para a gente e tiver leve, tudo bem, está tudo certo, né? Não tem um erro. Mas se, de repente, a gente apresenta algum sintoma, ou de estresse, ou de cansaço tal, é porque alguma coisa eu tenho que parar para olhar ali. Entendeu? Eu não tenho que... Eu lembro que eu falei para uma amiga minha uma vez que eu adoro rotina, e eu adoro mesmo, sou virginiana, eu adoro minha rotina, acho ela 10, e ela olhou para mim e pensou, olhava assim como se eu fosse um ET, entendeu? Então, não tem um jeito certo, se está leve, está tudo certo. Qual é a ideia? A ideia é olhar realmente o sintoma que, de alguma forma, está nos trazendo peso. Eita, que ninguém fecha a janela. Oi? Olha só, molhando a sala. Eita, nós. O microfone é aberto. Cíntia, a rotina, eu vejo ela muito importante na nossa vida. Ela dá estabilidade, ela traz segurança, ela traz uma... para mim, assim, eu vejo a rotina como uma questão minimamente de organização, que a partir disso eu vou organizando as outras coisas. Dá uma estabilidade, é o que eu percebo. Então, mas, Sara, eu também funciono assim, eu adoro rotina, adoro trabalhar. Mas por que, de repente, quando tem menos trabalho, eu me irrito? Daí não é normal, você concorda? Daí eu tenho que olhar para isso.
Eu estou Se dando sente incomodada, né? incomodada. Então, Sente se há um incômodo em algum momento, é algo que eu tenho que olhar. Tá? Então, e não tem o jeito certo, está tudo certo do jeito que cada um é. O que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar equilíbrio e harmonia. Tá? Então, eu tenho que me sentir Exato. leve, eu tenho que estar em harmonia com o meu sistema. Daí, se o sintoma vem, naquele momento eu tenho que parar para olhar aquilo. Para quê? Para sempre reorganizar, né? Se você pensar na homeostase, né, que é quando você fala dos sistemas, ele desorganiza e para ele se reorganizar, ele vai mexer tudo de novo. Então, o sintoma sempre, de alguma forma, que seja alguma coisa leve ou não, ele vai aparecer. Certo? Agora, quem vai determinar pode ser que não parar para mim seja um sintoma que eu tenho que olhar. Pode ser que não parar para você, você está dentro do teu propósito e está tudo ok, entendeu? Está tudo certo. Eu acho engraçado, só comentando, que às vezes eu deixo alguma coisa, eu não faço alguma coisa para mim saber, para mim ter a impressão de que eu tenho coisa para fazer, entendeu? Tipo assim, eu não vou ficar sem um brinquedo, eu não vou ficar sem a minha distração. Eu acho engraçado isso, e é uma auto-observação, entendeu? Mas é legal você parar para se auto-observar, entendeu? E até para ver se isso é seu. Tá? Às vezes, não, às vezes é do sistema, de alguém que a gente está repetindo o padrão, às vezes é nosso, às vezes é da nossa criança, que quando criança resolveu fazer aquilo, que é uma forma dela se proteger de alguma coisa. Então, sempre Cíntia, vai sinalizar para algum lugar. Porque terminando a atividade, você tem um enfrentamento. Eu estou procrastinando demais as coisas, sabe? Estou sentindo muito trancada as coisas. E eu vejo assim, quando eu liberar, quando eu terminar tudo, eu percebo que eu vou ter que fazer uma mudança muito grande. Tá, eu sugiro que você olhe o sistema mesmo, para, em primeiro lugar, deixar com cada um que é seu, e daí você olha só o que é seu, individualmente. A gente tem que fazer um esqueminha, né? Número 1, número 2, número 3. Primeiro vamos olhar a quem pertence determinado sintoma ou o que está acontecendo conosco. Depois, é só meu, vou olhar minha criança, ver se eu ainda estou na minha criança em algum lugar. Daí eu vou para o adulto e faço minhas escolhas e tomo minhas decisões. Gratidão, Cíntia, é isso, gratidão. deixa eu te perguntar uma coisa com relação às doenças. Pegar, por exemplo, a doença mental, que você falou que é a que mais tem preconceito, e eu concordo, né? Se vem uma pessoa na família, como no caso lá do filme, ele estava aí para fazer com que essas pessoas olhassem esse problema e resolvessem isso, né, no sistema. Mas o problema é só dentro dessa família onde ele veio, ou a família é muito maior? São só os ascendentes deles, ou toda a geração, sei lá, se fosse uma família maior, como no filme, que tivessem Toda vários a geração. primos, tios e Não, todo eles podiam estar. Aquilo aconteceu no filme para a gente olhar como um todo, como eu dei exemplo. Mas eles podem estar repetindo uma briga ou um padrão de 4, 5, 7 gerações lá para trás, entendeu? Tá. E aí, então, todos os casos, se no filme tivesse um tio deles, essa família também está envolvida. Sim. Tá. Como que quebra isso, então, sendo que sendo uma família muito grande? Como que você vai cortar esse ciclo? Só essa família aí entendeu isso e resolveu esse problema. Não, a família... Vamos explicar melhor para você, Cátia. Ali está o núcleo familiar, que seria o pai, os 2 irmãos e a irmã. Se caso tivesse aborto, também estaria incluído.
Os pais do pai, a mãe, os pais da mãe, os bisavós, mesmo todos que morreram antes, eles fazem parte, tá? Então, eles estavam ali, naquele momento, tinha uma briga, e aquela doença apareceu para sinalizar e incluir alguma coisa que estava incluída, para se resolver, se harmonizar aquilo. Mas aquele sintoma daquela família, ele poderia ter sido de 3, 4 gerações atrás, eles estão repetindo aquele padrão. Numa constelação, a gente, pelo sentir e pelo campo, a gente vai até onde aquilo começou. Tá. E isso, então, se isso foi visto neste momento e se conscientizou, daí dessa geração para frente, tá? A gente sabendo de onde vem, eles são liberados. Tá. Então, isso veio lá do pai desses irmãos, do pai que pode ter vindo do avô, do bisavô, mas nunca, por exemplo, teria vindo do irmão do pai. Você entende o que eu quero dizer assim? Vamos supor que o problema... Não, normalmente são dos ascendentes, os que vêm antes da gente. Tá. Não dos Mas, parentes. veja, pode ser que o pai tinha tido uma briga com o irmão também, daí os sobrinhos estão repetindo aquela briga. Não necessariamente todo mundo repete tudo, tá, Kátia? Alguém vai se identificar com algum ponto, algum padrão do sistema. Então, eles podiam estar repetindo briga que aconteceu entre o pai e o irmão ou a irmã, que já podiam estar repetindo a briga que aconteceu anterior, que aconteceu há 10 gerações atrás, que o pessoal estava em guerra. Dois irmãos nunca mais se viram. Então, como aquela dor não foi olhada, aquilo não foi reconciliado, aquilo continua a se repetir por várias e várias gerações. Deu para compreender? Deu, obrigada. Ok. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu não sei se é pergunta, Cíntia, é uma colocação que eu quero fazer. Eu fico aqui me perguntando se um dia, ou se pelo menos há tempo nesta vida, para limpar tudo isso. Porque é muita coisa que pela prepotência, por achar que ama demais, carrega. E depois não consegue se libertar, ou pelo menos pensa que não consegue. É uma prepotência maior ainda. Leda, mas também é prepotência a gente achar que a gente pode com tudo. Em primeiro lugar, há algo que está conectado conosco em todas as nossas células, que é maior que nós. Tá? Leda aí um passo de cada vez. Então, que move... Ai, obrigada, querida. Ela me lembra sempre. Por que é o sintoma? Porque hoje me deu uma dor de cabeça, essa semana estou com dor de cabeça. Então, eu vou olhar a dor de cabeça, eu vou olhar aquilo que naquele momento está me incomodando. Agora, é uma grande prepotência, né? Tá, você e Deus lá, um do lado do outro, achar que você vai dar conta de tudo, né, Leda? Existe algo além de nós, né, que nos traz, por meio do nosso pai, da nossa mãe, para a vida, para que a gente lide com alguma coisa, né? Então, acho que cada um de nós vai descobrir, pelos sintomas e por essa conscientização, pela essa mudança de olhar, qual é o nosso caminho, né? O que nós estamos fazendo aqui, o que nós temos que olhar. Cíntia, e aquela proposta do esvaziamento, né? Quando você se esvazia, você se abre para a inspiração do divino, né? Que vai te orientar o caminho, que vai te orientar o caminho. Exatamente. É que assim, a gente faz a reflexão, a gente fica doida para resolver tudo, né? Vai saber quantas e quantas vidas a gente vai precisar, né, para pôr tudo isso em ordem. Não são poucas. Gente, Arlete, que abriu agora, tem alguma pergunta? Abre o seu microfone. Ok, boa noite, né? Boa noite. Eu estou num país africano, estou em São Tomé e Príncipe.
Ok, assim, a minha pergunta, né, eu não sei se vocês já falaram disso aí, né? Assim, com relação aos sintomas, então a gente, por exemplo, quando tem um sintoma como diabetes ou um câncer ou uma outra questão, né? Aí, levando para esse olhar sistêmico, né? A gente pode fazer uma constelação, fazendo as falas, né? Aí a gente retira a parte da medicina, tipo de fazer os Não, não, tratamentos, né? Os convencionais. não. Quando a gente pensa em sistema, Arlete, a gente está trabalhando com a importância de tudo que faz parte. A medicina traz recursos maravilhosos e cada vez mais muitos médicos estão conseguindo olhar dessa forma integral, né, como um todo. Então, a medicina, a gente vai olhar, vamos dizer, um câncer, para onde aquele câncer está olhando no sistema, vamos harmonizar tudo aquilo, mas a medicina é essencial continuar ali para estar com os recursos dele curando tudo. Então, tudo faz parte. Então, no olhar sistêmico, a gente trabalha com a ideia de incluir, tá? E nunca excluir. Então, tudo que é importante a gente vai incluir para olhar para aquela doença. Tá, mas qual o sentido que aquela doença está trazendo para o sistema como um todo? É para unir aquela família? É para incluir alguma coisa que está excluída? É para completar algo que tem que ser completado? Respondi a pergunta? Pois. Então, isso está na origem. Por exemplo, assim, e há muitas pessoas que não sabem disso, né? Então, elas, tipo, se têm uma dor de cabeça, uma, sei lá, hipertensão, né? Alguma questão, elas vão tomar medicamento e aí, mas saram, tipo, ou sempre vão tendo novos sintomas, assim, recorrendo, tendo esse sintoma com mais frequência, né? Isso. E então, no caso, ter esse olhar sistêmico seria de ganhar essa consciência, né, de cuidar disto de forma que isso não reapareça, né, novamente. Né? Exatamente. Quanto mais eu ampliar esse olhar, né, que é uma ampliação mesmo para o todo, e começar a poder reorganizar e colocar as coisas no lugar, menos sintomas eu e o meu sistema vou ter. Exatamente isso. Tá, agora, não deixando claro de ter que tratar com os recursos que a gente tem, né? Que a medicina, que a gente tem que ser tão grato à medicina por tudo que ela nos traz. Muito legal. Prazer ter alguém que é da África aqui conosco, viu, Arlete? Gratidão, igualmente. Cíntia, Oi. Posso compartilhar rapidamente com a Arlete o que eu vivi recentemente? Claro. Então, Arlete, minha mãe morreu há 2 anos, né, em agosto, e em outubro do mesmo ano eu tive um diagnóstico de um melanoma, um câncer de pele. E aí eu correria, claro, médico, aí cirurgia, né? Aí fiz uma constelação e eu olhava para onde minha mãe estava. Eu queria ir junto, né? Então houve todo o movimento da constelação, o campo se, né, colocou holofote nessas questões todas e eu optei pela vida, né? E aí eu fiz a cirurgia e peguei em tempo hábil, foi superficial, né? Não entrou nas correntes sanguíneas. Então, e assim, e eu tenho que todo ano fazer um exame. Esse ano eu fiz o exame e deu uma pinta suspeita. E aí eu fui fazer uma outra constelação, né? E aí colocamos as coisas em ordem, porque assim, a cor, o formato, não vamos arriscar, já tem precedente. E não deu absolutamente nada. Porque assim, eu estou tendo que lidar um pouco daquilo que você tem que se olhar, você coloca as coisas no lugar, e tem uma coisa que é minha também, né? De me abrir para essa vida nova, para essa escolha que eu fiz de viver, de ficar aqui, né? Então eu tive preocupação, mas não deu absolutamente nada, né? Então eu vou continuar fazendo esse exame anualmente, né? A medicina está aí, né?
Qualquer imprevisto eu pego em tempo hábil. Mas eu quis só compartilhar porque foi um movimento que aconteceu na minha vida e eu coloquei as coisas em ordem. Estamos aí. E às vezes eu escolhi a vida, Arlete, escolhi viver. Exatamente, até às vezes aparece de novo para tipo assim, como é que você olha isso agora, né? Como é que eu olho isso agora? E para você ter ideia, Arlete, eu tenho 80 pintas no meu corpo. Foram fotografadas 80 pintas. Olha como eu sou pintada. E mais assim, vou acompanhar. A medicina está aí, né? A nosso favor, a serviço da vida também, né? Mas eu optei pela vida, então vamos tocar, vamos embora. Pois é, faz todo sentido. Gratidão pela sua partilha, né? Pela sua, né? Seu feedback. Faz todo sentido. Então esse recurso, na verdade, é para mostrar você está mesmo alinhada com essa nova escolha que fez, né? Isso. Porque não basta só fazer o movimento aí da constelação e tal, mas tem que praticar isto, né? Viver isto, naquela escolha, nesse exatamente. ritmo, né? Viver isso. E até se você pensar, Lete, quando a gente fala assim, não, mas eu tenho um olhar sistêmico, então não vou dar bola para a medicina, isso faz parte do pensamento linear que a gente tem, de que quando eu estou na boa consciência de um jeito, eu excluo o outro, mas não é assim, né? O nosso exercício de viver isso é incluir tudo que tem importância dentro de qualquer contexto. Pois é, muito legal, né? Que nem a gente pode ver com as profissões, né? Todas estão a serviço da vida, né? Tipo, seja um gari, um enfermeiro, um psicólogo, um médico, todos estão a serviço da vida na sua esfera, sabe? Exatamente isso, exatamente. Gente, são 6h28, 6h30, eu tenho meia hora, mais ou menos. Eu vou separar vocês de 2 em 2, tá? A Sara está com 2 negócios, né? Então, tá. E eu vou querer que vocês trabalhem um sintoma de vocês. Vejam, como sempre, a nossa intenção aqui é um trabalho diagnóstico, né? De uma pequena conscientização, porque nós não vamos fazer uma constelação, não dá tempo, meia hora, 15 minutos para cada um fazer uma constelação, mas dá tempo de ver qual a intenção daquele sintoma, né? Então, uma conta para outra o sintoma e vocês vão se conectar com o campo da outra pessoa e ver para onde aquilo está olhando, ou vamos deixar a percepção de quem está sentindo. Pode ser uma crença, pode sinalizar para uma crença ser olhada, pode sinalizar para alguém do sistema, pode sinalizar para alguém que está sendo excluído, pode sinalizar a prepotência que muitas vezes a gente tem, que vocês já identificaram aí só da gente conversar, mas a gente gosta de trabalhar com o campo, ok? Sandra, você está aí? Tá bom. Voltou rapidinho. Não, eu vou separar em sala aqui. Então, espera, nós estamos em 12, né? Então, tem que separar em 6. E eu vou estar junto com alguém aqui. Deixa eu ver. Arlete, Sandra, Radivone. 12 com você, né, querida? Pois é, eu estou vendo porque a Sara está em 2. Isso. Tá. Agora, eu não sei qual da Sara, eu não sei se é com a Sônia ou com a Juliana que é o outro. Então, eu vou desligar o outro. Eu vou desligar o outro. É que aqui está muita chuva, por isso que eu deixei, mas agora eu vou tirar. Tá. Então, eu vou mover para a sala 3. Tá? Tem a Juliana, a Sara e a Sônia estão na mesma sala, tá? Eu vou passar, se de repente ficar muito, daí alguém faz comigo, mas por enquanto vocês vão indo para a sala assim, ok?
Eu com a Sônia também foi muito bom, foi maravilhoso. Foi libertador. Foi. Que ótimo, hein? Então, todo mundo está Ó, saindo tô até mais quentinho, ó, leve. tô coloradinho, olha. Olha, eu tirei até a blusa, Leda. Deu até calor. Sim, a gente trabalhou com as nossas crianças vieram à tona, as crianças se falaram. Bom, Lindíssimo. eu abri Eu aqui adorei. uma mensagem do livro, tá? Dos Pensamentos a Vamos Caminho, lá. vou ler para vocês. Eu abri caminhos. Quando seguimos numa certa direção, surgem caminhos. Progredimos neles à medida em que deixamos para trás aquela parte do caminho que já trilhamos. Contudo, o caminho trilhado permanece. Podemos retornar a ele para buscar algo esquecido, para olhar melhor algo que não observamos bem, para visitar alguém que deixamos para trás ou ainda para buscar alguém e levá-lo conosco. Nesse retorno, porém, podemos perder o antigo caminho. Então, talvez fiquemos caminhando para baixo e para cima no caminho costumeiro e nos orientando por ele. Aí, em vez de nos fazer progredir, ele se torna uma armadilha, transformando-se em meta. Assim, caminhos nos deixam extraviados. Depois de algum tempo, percebemos que nos extraviamos ou demos em becos sem saída. Para chegar à meta, precisamos então empreender o retorno até a encruzilhada onde nos deixou para a direção errada. Para muitas pessoas, tal retorno parece bem difícil, sobretudo depois de terem trilhado por longo tempo o caminho errado. Então, elas param e se orientam pelo que lhes resta, mesmo que não ofereça saída. Dessa maneira, o caminho mesmo errado torna-se um fim para elas. Ao lado do caminho direto também existem desvios, muitos deles com aparência de simples desvios, revelam-se mais tarde como os melhores caminhos, por nos proporcionarem perspectivas e experiências novas que no caminho direto ficariam escondidas e inacessíveis. Algumas pessoas, porém, ficam nos desvios por um tempo mais longo do que conveniente. Passam a depender deles e fracassam, porque o caminho e meta se interrelacionam em função de um tempo conveniente e limitado. E essa relação só é bem-sucedida no tempo devido. Frequentemente, visamos a uma meta bem definida, uma meta profissional, por exemplo, a qual se chega por um caminho pré-determinado. Neste caso, basta conhecer a meta para saber o caminho. Pode haver obstáculos a superar, mas o caminho já pode ser descortinado para nós. Outras vezes, porém, seguimos por caminhos onde a meta e o fim nos permanecem ocultos. Um deles é o nosso caminho de vida. Somente em retrospecto podemos reconhecer para onde ele nos levou. Essa meta é, por vezes, muito maior e mais ampla do que no início acreditávamos ou secretamente esperávamos. Muitas vezes, um caminho como esse nos leva a uma tarefa ou um desafio que preferíamos ter evitado. Olhando para trás, reconhecemos, porém, que nesse caminho crescemos além de nossa própria estatura, ou mais precisamente, percebemos que nele fomos levados, impelidos e tomados a serviço por algo mais poderoso do que nós mesmos. Esse caminho nos leva à nossa meta verdadeira. Lindo, né, gente? Eu estava comentando com a Ju que, às vezes, a gente olha alguns sintomas nas constelações, nos tornamos conscientes, mas, às vezes, muitas pessoas, por medo de esvaziar aquilo que elas levaram no caminho tanto tempo, elas ficam permanecendo com aquilo, porque elas têm medo de ir para um movimento diferente, porque fica algo esvaziado, né? Então, eu tinha esquecido de comentar isso com vocês, e eu acho que esse texto aqui fechou com essa conclusão. Alguém gostaria de dizer algo? Eu acho bem bonito. Eu quero agradecer. Eu só quero só agradecer. gratidão mesmo. É a minha primeira vez e eu amei. Assim, para mim foi muito bom e muito bom mesmo.
Que E bom, vou irmã. voltar. Eu agradeço muito. Espero que você volte mesmo. Vai ser um prazer ter você com a gente. Gratidão, agradeço. O que eu achei mais bacana foi o último parágrafo, aquele caminho que é oculto, né? Que é o caminho da vida, que a gente vai indo e ele vai nos levando. Né? Deixa a vida me levar, né, Ju? E eu penso que por muitas vezes a gente sintoniza com medo e a coragem que a gente estava conversando. Eu estou falando isso sempre para mim muito, viu, gente? A coragem, ela nos liberta, né? Então, quando a gente olha pelo medo de esvaziar, a gente perde a capacidade de pensar que nós podemos nos encher de algo muito maravilhoso, que o medo do esvaziar talvez não nos permita. Hoje eu recebi uma carta e ele falou sobre a questão da morte, que a gente morre em vários momentos, porque tem um renascimento, assim como a gente tem a luz, a sombra, e o esvaziar para se preencher novamente, né? Então, a necessidade de sermos vistos de diversas formas, seja através de algum sintoma, não nos permite largar ou esvaziar para poder encher novamente. E aí está o mistério, né? De deixarmos nos esvaziar, mesmo que a gente entre numa insignificância em algum momento, para depois voltar a ter algo ali, né? Nossa, veio agora muito forte, insignificante. É que, às vezes, este medo não é tão consciente, né? Por isso que seguir o caminho do autoconhecimento aqui é o caminho do se colocar a serviço. Né? Vamos deixar cada coisinha aparecer e vamos olhar, né? Tá? E com a ajuda dos amigos aqui, todo mundo, um ajudando o outro, a gente vai chegando lá. Tá bom, gente? Gratidão. Um beijo. Gratidão. Vamos voar. Tchau, Muito gente. obrigada. Até mais. Gratidão, vamos voar. Gratidão, Vamos voar. gratidão, Sônia, prazer. Gratidão, sim. Prazer. Tchau, tchau. Gratidão a todas. Arlete, se você quiser deixar o contato, você passa para a Sônia, e daí ela me passa, que eu te coloco no grupo lá, tá bom? Vou colocar no grupo. Está Tchau, bem, está bem. gratidão. Gratidão, é a primeira vez que eu